Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, é um prazer estar novamente aqui com todos vocês. Bom, hoje nós vamos falar quais são os planos dos extraterrestres para todos nós. Será que eles têm uma agenda, né? Que está sendo cumprida, está sendo mostrada, está sendo seguida à risca essa agenda? Bom, em primeiro lugar, a ação dos extraterrestres e o planejamento de todo o projeto Terra, nós temos que dar uma luz para vocês desde o começo do projeto Terra. Né? Vamos esquecer Atlântida, vamos esquecer mundos intraterrenos, vamos nos fixar apenas nos 10 mil anos que a nossa civilização tem, que essa atual civilização tem. Então nós vamos tentar entender esse aspecto, para entendermos o plano do comando Astar, o projeto da federação para a civilização, para os humanos nesse mundo. Né? Muito bem. Engraçado, os americanos eles fazem uma série de... Eu estou assistindo uma série de seriados novos que tem aí, e tem um que eles arrebentaram com a Terra, que né, a Terra já estava uma desgraça, e eles vão conquistar outros planetas, né, na galáxia, para poder montar uma colônia. E eles montam uma colônia, né? As naves demoram 5 anos para chegar nesse lugar, né? E eles colocaram o nome do planeta de Carpathian. No começo eu estava, esse nome não é conhecido. Por que eles colocaram o nome de Carpathian nesse planeta Carpathian? Aí que caiu a ficha. É que esse nome, quando o Titanic afundou, o primeiro navio que resgatou todos os corpos e as pessoas dos barcos salva-vidas que estavam lá era um navio chamado Carpathia, da Marinha Inglesa. Então, é como se fosse o salvador da civilização, aquele planeta. Mas é engraçado, cara. O ser humano é o mesmo, eles mudam de planeta, mas os conflitos são os mesmos. O ser humano é o mesmo, cheio de trique, tem bandido, tem assassino, cara, não muda nada, sabe? Ninguém aprende. As pessoas destroem o planeta e não aprendem. Vai para outro, faz a mesma coisa. É claro que as coisas não são bem assim do ponto de vista superior, né, de quem está controlando a experiência humana. Esses escritores de ficção, eles acham que não tem ninguém cuidando de nós. Que nós estamos aí, ó Deus dará, de uma ordem natural das coisas. Isso não é verdade, nunca foi. Então nós temos que raciocinar dentro desses termos aí para poder entender a experiência humana na Terra e o papel dos ETs nisso tudo. Nós somos uma experiência extraterrestre. Tá? Então, se nós pegarmos a linha do tempo, lá atrás, né, pega aqui o ano 0, 8.000 AC. Né? Então, é onde começa praticamente tudo. Antes não tem nada. Aqui a gente vem, né, 1900, vamos deixar aqui 1900. E hoje. Muito bem, então... A Terra fica 5.000 anos, até 3.000 anos antes de Cristo, onde ela praticamente não mudava nada. Só ia crescer um pouco de habitantes, ia chegando almas novas, espíritos novos. A pergunta é, o que o comando queria nesses 5.000 anos? Esse aqui. A população sai de praticamente 4 milhões e chega aqui por volta de 100 milhões de habitantes. Só. Então, o que essas almas, nesses 5.000 anos, vieram aprender? Por que não desceu nenhum descobridor no sentido de mudar tudo, da tecnologia, ciência, né? Curar doenças? As almas que eram escolhidas para encarnar nesta época, elas vinham dentro de regras kármicas muito rígidas. Tá? Então eu quero que vocês entendam que as forças superiores, que a gente chama de extraterrestres, elas estão no comando disso aí. Elas transportam as almas, elas trazem as almas de outros mundos, prepara a sua encarnação, prepara toda uma estrutura no plano astral para receber essas almas.
e prepara os corpos biológicos que essas almas irão descer. Porque vocês perceberam que na Terra, aqui nós temos várias etnias. Nós temos os amarelos, nós temos os negros, as várias raças, entre aspas, nós chamamos aqui, né? O negro, né? O amarelo, o nórdico, o hindu. Então é como se esses corpos fossem projetados diferentemente, esteticamente diferentes, para um tipo de alma específica usar esses corpos, adaptável àquela condição. Tá ok? Né? E aí você vai entender que tem povos, etnias que são extremamente bárbaros até hoje. E você tem povos naquela antiguidade, lá atrás, que eram muito inteligentes. Tinha uma matemática, tinha uma geometria, tinha uma ciência por trás. O povo grego era assim. Os chineses também eram muito inteligentes em alguns aspectos. Então a gente tem que entender que durante milhares de anos as almas vinham, encarnavam e iam embora. E não havia nenhum projeto, né, de acabar. Intervenção, vamos terminar tudo isso aqui, vamos mudar. Por quê? Porque era exatamente como o diabo gostava. Estava exatamente como o diabo gosta. Ou seja, tudo estava seguindo a mais perfeita ordem. Uma vez eu estava conversando com o Grayzinho, numa conversa bem informal, meu amigo, e ele falou uma coisa para mim. Laércio, dia chegará em que você irá compreender que em todos esses anos passados, na história desse planeta, tudo estava certo. Não existia absolutamente nada errado. Tudo estava dentro de uma ordem, de um projeto. Hoje, na sua visão, você não entende isso. Mas lá na frente você vai entender. Cada conflito, cada guerra, cada sofrimento, cada escravidão, cada tortura, tudo pelo qual o ser humano passou ao longo de toda essa história, fazia parte de uma ordem evolutiva das almas que vinham vivenciar uma experiência neste mundo. E tudo isso sempre foi controlado pelo alto. O alto não deixava chegar a certos conhecimentos, certas tecnologias, principalmente nesse período aqui. Nem nesse período até Jesus, né? No período até Jesus não tinha nada de diferente. A única coisa era carroça, né? Armas um pouquinho mais sofisticadas, né? Armaduras, guerras cada vez mais organizadas no sentido estratégico, né? Vocês já viram falar na Gladys? Você sabe o que é a Gladys? Gladys é a espada clássica romana. Ele é uma espadinha curta, assim. Por que a espada dos romanos não eram longas? Por exemplo, hoje eles não poderiam usar uma espada curta daquela. Tá? Mesmo na Idade Média não ia funcionar. Por que os japoneses tinham uma espada bem longa? A samurai, aquela espada toda. Né? Então tem todo um motivo tecnológico de você usar determinadas tecnologias que você podia se aproximar mais do indivíduo. Uma arma longa era difícil. Né? E as lutas eram muito, vamos assim dizer, corpo a corpo, era muito próxima do inimigo e uma espada curta tinha vantagem. Né? Muito bem. Mas é só isso que eles também sabiam fazer. Sabiam matar com eficiência. Mas nada de nenhuma arma tecnológica, algo extremamente superior, tal, né? Inclusive os aços deles eram muito ruins, né? Só com o passar do tempo que eles foram forjando, foram inventando aço. Porque o problema do aço, carbono, é temperatura. Para você fazer aço carbono, você precisa de 2000 graus centígrados, 2000 e pouco. E não tem forno naquela época para fazer isso. Eles não conseguiam, né? Então, ao longo de toda a história da humanidade, nós fomos controlados, observados pelo comando superior, através das tecnologias do Djari e tudo mais. Tudo no controle. Nada fora do controle. Só que agora nós estamos vivendo um período completamente diferente de todos os períodos da humanidade. O último século foi o século que a humanidade teve duas coisas
uma crescente de almas vindo para cá, uma coisa exponencial, e a tecnologia avançou rapidamente. Tem uma história curiosa, em 1850 e pouco, por aí 1850, eu tinha um astrônomo inglês, que ele era o mais famoso astrônomo, John Herschel. Ele tinha inaugurado, naquela época, o maior telescópio óptico do mundo. Foi o cara que pela primeira vez falou a palavra galáxia. Ele que é o inventor da palavra e do conceito de galáxia. Aí a mídia soltou um fake news fudido. Um fake news fudido. Que com esse telescópio dele, o mais moderno já construído então, ele descobriu vida na Lua. Ele descobriu prédios, plantas, animais parecidos com um búfalo que andava sobre a Lua, né? Lagos, um monte de pássaros voando. Né? E soltou isso no maior jornal da época, tipo assim, o New York Times. Certo? Essa coisa. O John Herschel olhou aquilo, morreu de dar risada, né? Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nem com o Hubble hoje, com o telescópio mais sofisticado do mundo, né, você consegue ver um homem na superfície lunar. Tá? Certo, vamos supor, lá tem a base da Apollo 11, tem a bandeira americana, tudo aconteceu, né? Por exemplo, tem o Jeep que eles deixaram lá na rua das últimas anos. Não é impossível com o telescópio da Terra, o maior telescópio que nós temos aqui em Paranoá, você olhar e ver. Tá? E ele sabia disso, o John Herschel sabia que o telescópio dele não era tão bom assim. Né? Mas e o fake news? É claro que depois o próprio jornal, né, veio e retratou que era uma mentira. Aí todo mundo deu risada e tal, e foi tudo bem. Mas depois de todo mundo acreditar que ele tinha descoberto tudo isso mesmo, né? A vida na Lua, tinha atmosfera na Lua, tinha tudo, entendeu? Respirável. É bem legal, então. O homem deseja muito disso, né? Mas você vê, nós estamos distantes de descobrir certas coisas nesse parâmetro. Tem que ir lá, tem que sentar na Lua. Bom, então, chegando nesse último período aqui, é óbvio que os extraterrestres têm novos planos para a humanidade. Porque nós estávamos, né, à beira do apocalipse, à beira de uma destruição total. Isso nunca aconteceu nesses 8.000 anos de história. Então, ninguém pode dizer que nós estamos vivendo o mesmo tempo daqui. As regras eram outras. O humano estava pronto para praticamente destruir esse planeta de uma hora para outra. E qual seria o comportamento, a agenda extraterrestre no caso desse? Tem duas possibilidades. Tinha agir como foi na Atlântida, deixa o pau quebrar, deixa a gente fuder tudo isso aqui, depois eles vêm, conserta e implanta uma nova civilização, uma nova fase. Podia ser assim. Tá? Mas eles quiseram fazer diferente. Eles quiseram fazer diferente. Por isso toda a história da data limite, toda a história dos conclaves, sei lá, toda a história da aparição dos extraterrestres, toda a história da intervenção extraterrestre junto aos governos militarmente capazes de ter armas nucleares e causar essa catástrofe. Então houve uma intervenção. Muito bem. Eu quero que vocês entendam agora, a data limite acabou. Tá? Nós estamos num período de transição, de tudo pode acontecer a qualquer momento. Então, qual é a saída? O que pode acontecer com o nosso mundo, né, que seja o mais viável possível? Qual que é o mais viável? Não pode ter apocalipse, porque eles abortaram esse apocalipse. Então, qual que é o próximo passo nisso daí? Como que a gente poderia transportar essa civilização para um estado de consciência mais elevado? Né? Não tem outra saída, a não ser a agenda de intervenção. A humanidade ela está madura científica e tecnologicamente para receber os ETs. Tá? Então esse é o ponto-chave da questão. Não tem discussão aí. Tá? Para nós, né, como o Laércio, foi adiantando algumas coisas, né? Essas experiências todas que a gente vivenciou durante esses 40 e tantos anos.
né? Mas eu percebo que são muito poucas pessoas como eu no mundo que viveram experiências de contato de longo prazo. Os abduzidos nunca tiveram contato de longo prazo. Abduzido era abduzido, então ele volta e acabou, né? O ZT não falava mais com ele. E eles ficavam mais traumatizados e confusos do que realmente seriam doutores em falar dos ETs. Então, eu fico pensando, né? O que eles podem? Porque eles não querem mais médiums. Eles não querem mais pessoas intermediando as suas decisões e, principalmente, intermediando as suas palavras. Tá? Quando o próximo em contato, não pode ter um médium incorporando e falando, botando boa palavra na boca do ET. Não, agora o ET tem que falar ele e acabou. Não vai usar ninguém. Então, nesse caso, a era dos médiuns passou, já foi. Né? Por isso que eles não estão usando mais médiuns para isso. Eles estão preparando uma intervenção mais consciente, mais lúcida, mais pé no chão. Da forma que a humanidade vai entender nos primeiros momentos dessa intervenção. Eu quero que vocês entendam que eles não vão impor absolutamente nada para a humanidade.